20 minutos com Marcelo Yugen. Mestre em Antropologia Social e bacharel em Ciências Sociais, o sul-mato-grossense Mauro Leno Silvestrin é indigenista, especializado na Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Pesquisa sobre povos indígenas e políticas públicas, Estado e povos indígenas, etnologia indígena e legislação. Ativo militante antiproibicionista e pelos direitos humanos, estuda políticas públicas sobre drogas e a relação entre drogas, identidade e poder. É sócio da revista Sem Semente, primeira publicação canábica do país. Mal, bem-vindo aos 20 minutos com Marcelo Yugen. Obrigado pelo convite, Marcelo, é um prazer estar aqui contigo. Mal, aqui no 20 minutos nós já conversamos com o deputado Goma sobre a questão indigenista, mas sobre o ponto de vista político. Só que a gente acha que o tema é muito vasto e é importante. E daí com a tua formação e com o teu trabalho de campo mesmo nessa área, junto aos povos tradicionais, a minha pergunta para você seria se você poderia nos dar um panorama geral do que precisa para que, enfim, de uma vez por todas, os indígenas possam ter uma vida digna e isso em definitivo. Olha, Marcelo, é uma pergunta bastante complexa, mas efetivamente, essencialmente, é garantir o território. O território é o primeiro passo para uma reparação histórica, para a justiça social para os povos indígenas, porque sem território não há vida, não há democracia. Então, o que acontece? Um povo indígena, ele precisa do território para continuar se reproduzindo física e culturalmente, conforme os artigos 231 e 232 da Constituição preconizam. Então, é necessário que a gente tenha o território em largueza, com condições ambientais o suficiente para manter aqueles povos com seus usos, costumes e tradições. É preciso que tenha espaços de roçada, é preciso que tenha espaços de aldeia, é preciso que a gente demarque com a largueza e com a justeza esses territórios. Então, a Constituição Federal deu um prazo de 5 anos para que esses territórios fossem demarcados. Obviamente, os constituintes não tinham ideia da complexidade que é se demarcar um território no Brasil. Terra no Brasil é poder desde as capitanias hereditárias, não seria diferente com esses povos que estão sendo espoliados de seus territórios há 523 anos. A gente tem que lembrar que quando um governo demarca 7 territórios, ao mesmo tempo nós temos 40 sendo invadidos, sendo vilipendiados e sendo explorados ilegalmente no Brasil. Então eu costumo brincar que há 523 anos tudo que acontece de ruim no país acontece primeiro aos povos indígenas, e isso é uma verdade. Nós precisamos garantir efetivamente a demarcação desses territórios e a segurança desses territórios para que a gente tenha a reprodução cultural, para que a gente tenha o etnodesenvolvimento, para que a gente tenha práticas de segurança alimentar e nutricional, para que a gente combata, como agora ficou evidente com a situação calamitosa dos Yanomamis, para que a gente combata a desnutrição e a miséria em territórios que são riquíssimos. Então a gente precisa, em primeiro lugar, garantir o território. Em segundo lugar, a gente precisa avançar muito em políticas de reparação histórica. Um xará teu, muito querido por mim e por todos os povos indígenas, faleceu há 2 dias, com 58 anos, no auge da sua produtividade, o Marcelo Zelic, que é o responsável pelo Armazém Memória. É uma das pessoas mais fundamentais para a democracia brasileira, foi do grupo Tortura Nunca Mais, e ultimamente ele estava advogando a criação de uma Comissão Nacional da Verdade Indígena. Para quê? Para que a gente tenha noção mesmo do tamanho do vilipêndio que o Estado brasileiro, seja ele um império, seja ele a república, fez e faz com os povos indígenas até hoje. Eu costumo brincar que o Estado brasileiro, que todo mundo fala que entrega tudo de mão beijada para os indígenas, é o maior violador dos direitos fundamentais indígenas na história. Então, é tão engraçado, eu tratei como brincadeira, mas é uma brincadeira trágica. O Estado brasileiro até hoje, ao não garantir a demarcação desses territórios, faz com que agentes de saúde levem balas na cabeça dentro do seu território, fazem com que 700 crianças morram durante uma pandemia de fome e de inanição num território riquíssimo. Então o Estado brasileiro deve muito aos indígenas. As políticas de reparação histórica
com os povos indígenas começaram agora, de maneira muito incipiente. O Ministério dos Povos Indígenas é um bom sinal, uma possível reestruturação da FUNAI é um bom sinal, mas a gente ainda tem muito o que avançar para que os indígenas tenham um mínimo de dignidade dentro dos seus territórios. Pois você sabe que você meio que começou a responder a minha segunda pergunta, que era exatamente em que medida a criação do Ministério dos Povos Indígenas e a entrega da FUNAI a uma pessoa indígena, e o Ministério também, podem contribuir para isso. Mas essa pergunta vai ficar para o nosso segundo bloco. Não saia daí, você vai ver que nossa discussão ainda vai melhorar e ainda vai nos proporcionar bastante coisa boa. 20 minutos com Marcelo Yugen. Então, Mauro, a pergunta que a gente encaminhou seria essa. A criação do Ministério dos Povos Indígenas, ocupado por uma pessoa dos povos originários e também a direção da FUNAI, em que medida isso contribui para que essas questões que você colocou no primeiro bloco sejam encaminhadas, né? Você disse que é incipiente, mas, como dizem os chineses, toda caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro pequeno passo. Você acha que é possível a gente começar a poder ter uma expectativa, a sonhar? Olha, eu acho muito significativo, simbolicamente e efetivamente, que essas duas instituições tão importantes sejam ocupadas por mulheres indígenas. E por mulheres indígenas que saíram dos seus territórios para estudar, para buscar os ferramentais teóricos dos brancos e que hoje fazem nosso trabalho com muito mais dignidade, com muito mais competência do que qualquer servidor já fez. A Soninha é uma querida, é uma grande amiga, a Joênia eu não a conheço, a não ser da vida pública, mas é bem significativo no sentido de que não são só elas, de que são muitos agentes do território que estão ocupando esses cargos também. No Ministério dos Povos Indígenas, Marcelo, para você ter uma ideia, dos 20 cargos, assim, nos 3 primeiros escalões do Ministério, 8 são ocupados por indígenas aqui da região sul, por indígenas Cangangue do Rio Grande do Sul, por indígenas Guaranis Imbiá de Santa Catarina, por indígenas Xoclém de Santa Catarina, por pessoas que têm menos idade do que eu e mais formação do que eu, que fizeram um bom proveito do sistema de cotas, que fizeram um bom proveito das oportunidades educacionais que por um tempo foram propiciadas nesse país para as pessoas de baixo poder aquisitivo, de baixa renda e para os povos tradicionais, né? Então, eu me sinto muito esperançado do Ministério e da FUNAI também. Eu sei que existe uma briga muito grande a ser travada, já começa a se falar no fatiamento das atribuições da FUNAI, igual ocorreu no começo do governo anterior, de trazer algumas atribuições da FUNAI para o Ministério da Agricultura também. Mas é um momento em que os indígenas estão retomando o Estado e aldeando a política. Então, assim, você imaginar que um dia uma mulher indígena subiria todos os corredores da FUNAI, conhecendo sala por sala, seguida de diversas delegações de diversas etnias, fazendo seus encantamentos e purificando aquele espaço de trabalho, depois de tanto malefício, de tanta desgraça que foi gerada para os povos indígenas dentro daquela instituição oficial. Isso para mim foi um dos momentos mais bonitos de retomada do Estado pelos povos originários e por todos os humilhados durante 4 anos que estão sendo agora exaltados. Eu acho uma experiência política muito importante para os indígenas que estão há tempos se capacitando para ocupar esses espaços. Houve um tempo em que o servidor da FUNAI trabalhava 7/24 na terra indígena, hoje isso não existe mais, e se não forem as próprias lideranças indígenas que ocuparem esses nossos cargos, esse lugar do Estado, para, imbuídos de toda essa prática cotidiana, vivencial, somatizada, fazerem o que por muito tempo o Estado tentou fazer de forma capenga, não existe muito futuro para essas instituições. Então eu estou bastante esperançado que a gente tenha, nesse momento, um fortalecimento das políticas públicas. Como eu estava te falando, a FUNAI é um dos únicos carreiras de Estado que não tem um plano de carreira. Não existe um plano de carreira indigenista. Então eu tenho que convencer um servidor a ficar no Vale do Javari 5 dias de barco do aeroporto e do hospital mais próximo, pelo mesmo salário que eu recebo estando em Curitiba. Ele não tem um adicional de localização, de difícil provimento, ele não tem salubridade, ele não tem periculosidade, ele não tem adicional de fronteira.
Eu, com meu mestrado, não ganho nada mais, eu tenho colegas que são doutores e não ganham nada mais no salário. Então é muito difícil você reter talentos. No concurso que eu entrei, entraram 440 pessoas, tem menos de 130, Marcelo. Então quem entra por ser concurseiro sai logo da FUNAG, entende? Então enquanto a gente não tiver um plano de carreira, uma carreira de Estado, a gente vai continuar com uma instituição enfraquecida. Não interessa se você coloca um indígena lá em cima, se você coloca um não indígena, se você coloca um europeu lá. A gente precisa de uma reforma na estrutura do Estado indigenista. Talvez o Ministério tenha esse fortalecimento institucional para propor isso, mas por enquanto, nesse sentido de reorganização da estrutura indigenista do Estado, ainda está faltando bastante coisa. Que expressão bonita, poética, né? Retomando o Estado e alveando a política. Gostei muito disso. Existe uma pensadora indígena, se você me permite, chamada Célia Chacriabá, maravilhosa, que hoje é nossa deputada, né? E a Célia Chacriabá, ela tem neologismos muito bonitos para tratar essa questão da relação dos nossos conceitos com o mundo indígena. Então, por exemplo, ela fala, não existe soberania alimentar nas terras indígenas, existe saborania alimentar. A gente gosta de plantar, de colher, de ter as nossas comidas, os nossos preparos. Então ela faz uma subversão de diversos dos nossos conceitos das políticas públicas para um olhar mais próximo dos indígenas, sabe? Eu queria morar em Minas Gerais só para votar na Célia. Mas eu quero mudar de assunto. Eu quero falar da tua outra atividade, que é o antiproibicionismo. Para quem está nos acompanhando e não sabe, antiproibicionismo é a luta contra a proibição, principalmente das substâncias ilegais, que são comumente chamadas de drogas. Eu pergunto, Mauro, qual é a extensão que você prega a liberação das drogas e quais os principais argumentos? Porque por que é melhor permitir as drogas do que proibi-las? Olha, eu sou o que poderia se chamar de radical nesse sentido, Marcelo, porque eu defendo a legalização e a regulação de todas as drogas. Existem drogas com alto potencial, substâncias com alto potencial de adicção e com alto potencial de destruição e que, mesmo consideradas ilegais, são subprodutos da proibição. Se não existisse a proibição, se não existisse a Convenção de Viena de 61, se a cocaína não tivesse sido proibida, a gente dificilmente teria um crack hoje circulando como tem, esse mito do oxi circulando por aí como que tem, dessas substâncias que são extremamente fortes e que causam muita adicção. O segundo argumento é que o que é regulado é mais inacessível e protege mais os nossos jovens do que o que não é regulado. Hoje, se o meu filho, que tem 16 anos, e se minha filha de 11 anos quiser comprar maconha, quiser comprar crack, ela tem acesso, ela consegue em qualquer lugar e próximo de qualquer escola. Agora, se ele quiser comprar álcool ou cigarro, ele não tem. Ele não tem publicidade disso, ele tem mais dificuldades de comprar, tem pessoas com comércios, com alvará e com CNPJ que vão ter medo de vender para ele, coisas que o narcotráfico hoje não oferece. Então as drogas são muito mais disponíveis. Se o objetivo da Convenção de Viena era tornar as drogas menos disponíveis e mais caras numa relação de oferta e procura, deu tudo errado. A cada dia surgem 8 novas drogas sintéticas no mundo. A gente está vendo agora a discussão sobre os K2, K8, sobre os canabinoides sintéticos, que nada tem de canabinoides. Então, a gente tem uma profusão de drogas, uma profusão de pessoas sob um sistema capitalista que suga a alma e que faz com que cada vez você precise de mais alívios químicos, de mais Rivotril, de mais Ritalina na tua vida, e a gente vai criando novas substâncias, novas experiências totalmente desreguladas no sentido da saúde pública, no sentido da cobrança de imposto, no sentido da redução de danos para o uso dessas drogas. O proibicionismo falhou retumbantemente em todos os seus propósitos. Então, assim, além do fato de que eu, usuário de cannabis, quero comprar minha maconha na farmácia, ou no Walmart, ou no Nacional, no Carrefour não, porque a gente sabe tudo que está envolvendo o Carrefour nos últimos tempos, né? Mas eu quero comprar sabendo o que tem ali, eu quero ler na bula, eu quero saber que aquilo ali está pagando impostos para reparação histórica e social, para que se construa hospital, escola, saneamento, moradia, nas comunidades que historicamente sofreram com o peso da proibição.
Esse é o modelo de regulação que eu defendo. Se a regulação da maconha for para playboy branco ganhar dinheiro com seus dispensários, trocar a paleteria ou a barbearia ou a cervejaria artesanal por um dispensário de maconha, não é a regulação que eu quero. Se for para botar calçada de mármore na Batel e deixar a Vila Pantanal e deixar o Osternac ainda com esgoto a céu aberto, não é a regulação que eu quero. A regulação que eu quero é pagar imposto de todas as substâncias para que esses impostos sejam revertidos para pelo menos diminuir o fosso de desigualdade de oportunidades entre as comunidades que sempre foram afetadas pelo uso de drogas e as comunidades que sempre se utilizaram de drogas, né? E eu acho que um argumento muito válido quando a gente fala sobre o antiproibicionismo também diz respeito ao encarceramento. A gente tem 70% da terceira maior população carcerária do mundo, que é a brasileira, só perde dos Estados Unidos e da China, aprisionados por pequenos delitos relacionados à droga. A gente não pode mais ficar confinando grande parte da nossa juventude, grande parte de pessoas produtivas por pequenos delitos em droga. Existem alguns aí da bancada da bala, que é muito bem articulada, que falam em privatizar presídios. Imagina, privatizar presídios vão significar mais jovens negros usuários de drogas encarcerados a soldo do Estado. Então, a gente não pode mais insistir no que está dando errado e está claro que o proibicionismo deu errado. Então, minha gente, vamos continuar no terceiro bloco, falando sobre guerra às drogas. 20 minutos com Marcelo Yugen. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco com Mauro Leno. Antes de iniciar a nossa conversa, eu quero pedir a você que deseja apoiar o nosso podcast, que é só acessar o nosso site. Com isso você lá tem todas as informações para fazer com que a gente possa continuar com esse projeto de difusão de informação e debate de temas importantes que podem influenciar e ajudar na vida nossa todos os dias. Eu conto com você. Mauro, como é que você pensa as atuais políticas de combate às drogas no Brasil e no mundo? Em outras palavras, o que você acha da guerra às drogas? Bom, Marcelo, a guerra às drogas faliu há muito tempo. Ela não teve nenhum sentido a não ser substituir o macartismo. A guerra às drogas substituiu os comandos de caça comunistas, vamos agora fazer os comandos de caça, os cheiradores, enfim. É uma contradição muito grande que os países que mais propalaram a guerra às drogas e que mais fizeram da América Latina e do Sul global campos de carnificina dominados por esquemas de narcotráfico internacionais sejam os primeiros que estejam legalizando as drogas e estejam recebendo e criando um mercado por isso, que seja na Bolsa de Nova York as primeiras empresas que estão recebendo nisso, que a gente tenha a Open Society do George Soros, a think tank dele, investindo em políticas públicas de drogas. Olha, eu não conheço um mega especulador que invista em algo que ele não veja futuro. Então hoje o mercado de drogas, Marcelo, é gigantesco. Usuários de cannabis que tiveram coragem de dizer para os seus licenciadores do Estado que são usuários de cannabis já suplantam a população brasileira. Já são mais de 220 milhões no mundo de usuários de cannabis regulares. Imagina o mercado que é isso. A gente tem noção pelas pequenas experiências de legalização, ainda que a maioria delas submerge de liberal. Então, assim, não existiu nenhum propósito na guerra às drogas que não seja manter o poder do imperialismo de intervir no sul global. Assim a gente fez na Colômbia, assim a gente fez na Venezuela, assim a gente fez no Peru, assim a gente fez nos países produtores de haxixe da África. Então a gente... Com ópio na China? Com ópio na China desde a época da Inglaterra, né? A primeira guerra envolvendo drogas na história foi da Inglaterra, do imperialismo inglês, forçando os chineses a produzirem e a consumirem o ópio em troca das suas especiarias. Então, assim, a guerra às drogas, ela já nasceu falida em termos. Se a gente lembrar que a guerra às drogas nasceu no populismo de um ex-ator de Hollywood que se propôs, logo depois, ali quando a Guerra Fria já estava ficando muito gelada, se propôs mecanismos de intervenção a partir das drogas. É a mesma coisa da gente pensar que o sul global produz drogas,
e fica com o ônus dessa guerra e que o norte global consome elas. Se a gente for pensar que hoje o Brasil já é, acho que o terceiro maior mercado consumidor de cocaína, nós temos essa característica sui generis, que a gente é atravessado pelo tráfico de drogas, mas a gente também já se colocou como um grande consumidor global de drogas. Então, assim, um pouco do que o Fernando Henrique Cardoso, do que o Gabriel Garcia Marques, do que o César Gaviria, o Ernesto Zedillo, os ex-presidentes da Colômbia e do México fizeram com a Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia, lá em 2010, antes da revisão da Convenção de Viena, foi isso. Propor que a América Latina se tornasse um laboratório de novas experiências sobre a relação com as drogas, em vez de ser um continente problema para a questão de drogas, porque a gente ficou com o ônus dessa guerra. Voltando um pouquinho do que a gente estava falando no outro bloco, a gente não pode mais ficar com a guerra civil, com o encarceramento em massa, com a mortandade que a gente tem, com crianças sendo assassinadas a caminho da escola, com todo o ônus de um mercado e de um commodity global, de uso global, porém ilegal, enquanto o norte fica com esses rendimentos. Tem estudos que dizem que no crash da Bolsa em 2008 foi uma injeção de 3 trilhões que salvou mais bancos. Sim, o Lehman Brothers se foi, mas teve mais bancos que se salvaram no sistema financeiro americano por injeção de dinheiro legal. Se hoje você pensar que as três indústrias mais lucrativas no mundo são ilegais, a quarta é de petróleo, a primeira é tráfico de drogas, a segunda é tráfico de armas, a terceira é tráfico de pessoas, a quarta é o petróleo, se você contar no PIB mundial. As três maiores indústrias do PIB mundial estão por aí, lavando dinheiro, salvando o banco em derrocada do sistema capitalista. Talvez o capitalismo já estivesse mais na beira do precipício se não tivesse o dinheiro das atividades ilegais para salvar eles nos momentos de crise. Então, assim, a guerra às drogas, além de ser uma desculpa para subjugar povos que sempre foram subjugados e para intervenção militar, ela deu errado em todos os seus princípios. A gente escolher pela opção do militarismo para as drogas, enquanto a gente tem outras opções, a gente tem a redução de danos, a gente tem a ótica da saúde, então a gente tem a ótica do cuidado, fatalmente a gente continuar com os genocídios, com 29 corpos negros na favela, mesmo em contexto de pandemia, mesmo com o Supremo proibindo ações na favela, a gente teve a maior chacina de combate às drogas numa favela carioca agora. Então, assim, ou a gente assume que a sociedade brasileira se condói muito mais com uma criança branca que precisa de canabidiol para parar as suas convulsões, enquanto ignora 29 corpos negros na favela, ou a gente luta para que a gente tenha um mínimo de equidade nesse sistema, né? Então, eu quero, antes de encerrar, eu quero dizer a você que está com a gente, quero dar 2 ou 3 coisinhas assim para você pensar. Em primeiro lugar, nós temos aí o álcool, que é com certeza a droga que mais mata, a droga mais perigosa que existe, tão viciante quanto a pior de todas elas. E ela é legal. Existem tantas outras drogas que são legais. Quem é que decide qual que pode e qual que não pode? E por que essa pode e aquela não pode? Pense nisso. Pense também que a guerra às drogas mata muito mais gente do que as próprias drogas. Claro, como disse o Mauro, mata gente preta, gente pobre, pessoas que talvez a opinião pública não valorize como vidas que vale a pena preservar. Entretanto, é importante que a gente ponha a mão na consciência um pouco sobre isso. Enfim, mais um pouquinho para a gente pensar aí. Dito isso, eu quero passar a palavra ao Mauro para suas considerações finais. Marcelo, em primeiro lugar eu queria parabenizar pelo projeto, dizer que estou à disposição sempre que quiser aprofundar essas questões também, e que eu louvo você trazer temas espinhosos. Até pouco tempo atrás a gente não podia, uma década, a gente não podia fazer debates públicos a respeito de legalização de drogas. Sim. Nós já estivemos em outros momentos juntos nesses debates e cada vez eles têm se tornado mais frequentes.
e para você trazer também luz à causa indigenista, que infelizmente precisou de mais uma tragédia com os povos indígenas para que o Brasil olhasse para a riqueza cultural e étnica que o Brasil tem. Nós temos no nosso país 305 etnias, 274 línguas, nós temos um repositório cultural de centenas de formas diferentes de se relacionar com o mundo, de se relacionar com a natureza e com os outros seres viventes. Isso é uma riqueza, isso jamais vai poder ser entendido como entrave para qualquer modelo de desenvolvimento. Claro, claro. Era mais ou menos isso e muito obrigado. Então, minha gente, eu quero agradecer ao Mauro, que nos enriqueceu sobre esses dois temas tão importantes. E também quero agradecer a você, principalmente, que está aí com a gente, acompanhando os nossos debates. E lembrar sempre que nós temos prorrogação nas redes sociais, com sugestões, críticas, elogios. E interaja com a gente. Venha no nosso site. Ajude a viabilizar esse podcast através dos vários canais que estão disponíveis ali através do site. E até o nosso próximo encontro, 20 minutos com Marcelo Yugen. 20 minutos com Marcelo Yugen.